Vamos mudar um pouquinho de assunto agora? O governo federal e o Conselho Nacional de Previdência Social discutem hoje mudanças no teto de juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A reunião foi marcada após representantes de bancos alertarem que a concessão de crédito consignado com as taxas atuais está inviável. Desde junho do ano passado, o teto dos juros está fixado em 1,66% ao mês. Vamos ouvir a Carla Benes sobre isso, porque a gente tem discursos variados. Os bancos dizem que é insustentável manter um juro no patamar do que está agora. Os consumidores dizem: estou dando todas as garantias do meu salário, empréstimo consignado, para que você me cobre menos para tomar um empréstimo com você. Para que mais do que 1,66? Meio termo ou tem um lado que está certo? Olha, aliás, ontem, né, por uma coincidência, até eu fiz uma análise disso aí para o próprio Corecon e terminei ontem à noite até, entreguei para eles. Por quê? Essa questão, ela tem vários pontos. Então, primeiro, estamos falando de empréstimos para aposentados do INSS. Então, são empréstimos novos, não os antigos. Então, assunto de empréstimo antigo está mantido, o contrato que você firmou está fechado, está tudo certo. Ano passado, aconteceu um leilão onde algumas empresas financeiras ganharam esse leilão para que elas tivessem a prioridade de ofertar este empréstimo para a pessoa que ela acabou de receber a aposentadoria, ela já recebe o telefonema da empresa ofertando crédito. É basicamente isso. E, por um outro lado, as outras empresas que ficaram de fora desse leilão, elas são obrigadas a esperar 90 dias para poder, digamos assim, entrar em contato com esses aposentados. Então, este é um tema que também está em discussão. Como que você vai organizar isso? Porque aí tem ações judiciais no meio, dizendo que isso perde ou um pouco da concorrência. Então, esse é um ponto central. A questão da taxa de juros, quando você pega o gráfico de volume ofertado de crédito para aposentados, ele tem caído. E a reunião específica do conselho que define a taxa, no ano passado, eles definiram que se a Selic subisse, o custo também do crédito iria subir. Então, isso está numa pausa, digamos assim, porque a Selic subiu já. Quando foi decidida essa reunião, a Selic estava 10,5. Ela está 12,25 e o Banco Central já anunciou mais 2 elevações. Então, é em cima desse ponto e da nova reunião de janeiro que o que vai ser feito com esse custo da operação para o empréstimo para os aposentados. Então, eu só estou fazendo esse preâmbulo que é importante para que as pessoas entendam e também quem estiver nos vendo aqui, olha, se o seu empréstimo está funcionando, isso não vai acontecer, nenhuma mudança com relação a eles, são os novos. Então, diante disso, nós realmente, como a Lívia falou, nós temos os dois lados. De um lado, você tem o aposentado, que ele entregou tudo que ele tem, porque ele vai ser descontado na folha. Ele vai receber já descontada a aposentadoria dele. Ele não tem como não pagar. Sim, né? Seguro. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se ele entrega um volume maior de crédito, ele sim precisa receber um custo financeiro menor para a operação dele. Por um outro lado, os bancos estão dizendo que este teto fixado, ele não cobre os custos operacionais diante de uma subida da taxa Selic. E aqui eu não tenho essa resposta, mas eu peguei inclusive no Diário Oficial da União, de ontem à noite, eu estava lá buscando para saber qual é o cálculo que se tem para poder definir por que é 166, não é 172. Então, eu não consegui essa resposta. Eu só tenho o Diário Oficial da União com a taxa publicada. Então, qual é a métrica e como que se chegou nesse valor? Eu não consegui essa resposta ontem. Então, nós temos os dois lados aqui. Esse cálculo não é só financeiro. Se passa pelo governo a decisão, é um cálculo político também, imagina. Ele também tem que ser, em alguma medida, porque você
se está dando mais garantia, precisa dar um custo menor de crédito para o aposentado. Agora, por um outro lado, os bancos também vêm para essa reunião agora em janeiro com os seus números dizendo que naquele patamar a lucratividade é negativa. E aí entra um outro adicional. Essa operação com lucratividade negativa, ela é vedada pelo Banco Central. Então, repara, eu vou usar o termo da Priscila, só que agora é outro imbróglio. É o imbróglio do custo financeiro das operações para os aposentados. Então, o que vai acontecer normalmente? O banco não é obrigado a fornecer. Então, se a taxa não subir, ele diminui o volume disponível de crédito, o que também é algo ruim para a sociedade, porque uma grande parte dos aposentados acaba se utilizando também de empréstimos. Sim. A Carla tocou num ponto, Priscila, e nós até nos entreolhamos quando a Carla falou sobre isso, dessas empresas que, vou usar um termo leigo aqui, ela vai me corrigir, tá? Assediam. Quase que assediam, foi o que eu usei com ela. Elas assediam esses pensionistas, esses aposentados, porque sabem que é mais fácil para eles conseguirem esses empréstimos. E pelo desconhecimento, muitas vezes, pela necessidade, a maioria, vulnerabilidade, a maioria dos aposentados brasileiros recebem até um salário mínimo, 60% dos aposentados recebem 60%. Um salário mínimo. Ou seja, a maioria precisa desse dinheiro. São assediados, né, por essas empresas. E aí a justiça deve ter muito processo nesse sentido também, né? Só para a gente considerar, Lívia, que essas pessoas, que a gente chama pessoa, né, idosa, elas têm um grau de vulnerabilidade e às vezes, a gente vai falar coação, essa forma de assediar, a gente tem até crime. Por quê? Pessoas jurídicas, em regra, não são passíveis, né, aqui da gente falar que possam cometer crimes, mas as pessoas que falam em nome das empresas, que são essas pessoas que entram em contato com essas pessoas idosas, a gente pode falar tem perseguição. Por quê? Por que perseguição? De tanto abordagem, né, abordagem corriqueira, fazendo com que a pessoa, não estou dizendo que ninguém, veja, a maioria pega aqui porque quer, tá? Então a maioria vai pegar o empréstimo querendo, mas a gente tem alguns que pegam de tanto que há, muitas vezes, insistência diante dessa situação, né, de vulnerabilidade que advém dos pensionistas e os aposentados. Agora, o que é importante a gente falar é que quando muito, as pessoas fazem empréstimos em nome dessas pessoas vulneráveis, que a gente fala aqui, né, pessoa idosa, sem que elas ao menos saibam disso. Então, às vezes, aqui eu até coloquei para mim uma situação aqui para a gente discutir. Às vezes tem mais de um empréstimo. A pessoa idosa, diante do que ela recebe, sim, às vezes ela está numa situação tão, né, difícil que ela faz até mais de um empréstimo, então ela não sabe quanto está tendo desconto. E aí, outro dia eu vi uma pessoa que falou assim, olha, eu não fiz esse empréstimo, tinha um outro que foi feito por alguém, não sabe-se como, e aqui a gente falou, nossa, como que antes de aposentar eles sabem? Gente, pessoas de dentro, né, estou falando todas as pessoas, mas de dentro do próprio INSS trazem essas informações para poder a pessoa entrar e trazer uma lista de pessoas que serão aposentadas, sem encontrar os estelionatários. Porque não pode, né? Não pode, isso a gente tem vedação, ética até, né, dentro de um compliance, enfim. LGPD também abarca isso. Fora dados que são sensíveis, que não podem ser divulgados, e além dos estelionatários. Então a gente teria aí perseguição, que poderia ser imputada, se for uma conduta habitual, fazendo com que ela fique, né, coagida a aceitar. Muitas vezes isso acontece, não é de forma grandiosa, mas acontece. E até mesmo os estelionatários, que utilizam esses dados que eles dispõem para fazer o empréstimo em nome dessas pessoas idosas, sem que ao menos elas saibam. Uma pessoa que eu citei aqui que conheço, já estava pagando a 5ª parcela e não tinha sido ela que havia feito esse parcelamento. Então, fica aqui, né, a orientação para que as pessoas olhem os descontos que são havidos na folha, né, para que possa, então, ver se de fato elas se correlacionam com o empréstimo efetivamente feito. Anny, para fechar, isso quando não há abuso da própria família, né? Familiares que se apropriam dessa vulnerabilidade dos idosos e dessa facilidade dos aposentados, idosos aposentados, de conseguirem esses empréstimos para pegar esses valores no nome dessas pessoas, o que é crime também, né? Não, eu acho que tem uma questão que aí não é crime objetivamente falando, que é a seguinte, você tem a sua família, o seu núcleo familiar. Todos estão se esforçando ali para conseguir pagar suas contas. Aí precisam de um empréstimo. O crédito consignado, ele tem taxas de juros que são muito menores do que o não consignado, porque tem uma garantia.
Porque, né, de alguma forma, embora a professora Carla tenha trazido dados sobre a não lucratividade desse tipo de empréstimo, o fato se não pagar, não tem como não pagar, porque vai descontar. Né? Não tem, ele não, né? É automático, ele não é que vem um boleto e ele recebe o benefício e aí ele paga, já desconta. Então, o banco ele sabe que ele vai receber porque é o governo que está pagando. E aí os familiares próximos podem muitas vezes falar, olha, eu vou te pagando, a taxa é bem menor, vai me ajudar. E a pessoa, se sensibilizada com aquela situação, acaba topando. Mas eu acho que a gente tem uma questão que ela é muito envolvida com a educação financeira, que é um grande problema que nós temos aqui no Brasil. Por quê? Porque não só os aposentados, mas a população em geral, ela é muito mal educada financeiramente. Ela não entende as consequências de um empréstimo que ela está tomando, ou até mesmo de um investimento que ela está fazendo, quais são as naturezas, quais são os riscos. E isso acaba sendo muito prejudicial, porque a pessoa está fazendo escolhas no escuro. Não tem como isso dar certo. Não sei dizer com relação à técnica se essa taxa é pouca, se essa taxa é muito. Eu tenho um amigo pessoal que tinha uma empresa de crédito consignado e com essa redução que o governo fez lá atrás, ele acabou tendo que fechar a empresa. Então, eu imagino que tem, assim, uma série de dificuldades operacionais. No entanto, a gente precisa pensar no longo prazo como fazer para que as pessoas façam esses empréstimos de forma mais consciente e voluntária. E aí, voltando um pouquinho o que a Priscila falou aqui, é predatória a atividade destas pessoas que ligam oferecendo este tipo de crédito para as pessoas. Porque, às vezes, elas nem precisam, mas, de alguma forma, isso parece ser um bom negócio, porque a taxa é básica, a taxa é baixa, vai dar uma aliviada no meu fluxo. Então, assim, está na hora do governo acordar que este tipo de coisa tem que ser exclusivamente procurado por aquele que quer tomar um empréstimo. Ninguém pode ficar oferecendo. É igual a ação trabalhista. Eles descobrem que você foi demitido e já tem advogado te ligando perguntando se você não quer processar. Isso é um absurdo. É um absurdo sem tamanho. Quando alguém me fala, olha, ligaram lá para o meu ex-funcionário perguntando se não querem me... Gente, isso deveria ser crime. É predatório, é intimidador e não deveria ser admitido. Crédito consignado, a mesma coisa. O Estatuto do Idoso, a minha advogada aqui, Priscila, me mandou o artigo 102 do Estatuto, dizendo que apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhe aplicação diversa de sua finalidade, é considerado crime. Sim, né? sim.